Boa tarde, gente. Eu sou Mauro Lopes. Esse é o canal Paz e Bem. Esta é também a TV 247. Você nos assiste, então, ou pelo canal Paz e Bem, que é um filho querido da TV 247, dessa árvore frondosa da TV 247, generosa da TV 247. Esse programa está sendo transmitido ao vivo no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E será retransmitido pela TV 247 amanhã, nesta sexta-feira, dia 9 de março. É um momento muito importante da história do Brasil, né, da história das mulheres em todo o mundo. Estão ouvindo, tem uma moto barulhentíssima passando aqui agora. Além do Dia Internacional da Mulher, a gente vive também um momento particularmente muito relevante no Brasil, né? Nós vamos falar sobre isso, E quem vai conversar com a gente sobre isso é o Celso Crisóstomo, membro da comunidade Paz e Bem. Ele está todos os dias no nosso programa Paz e Bem de manhã, participa das outras atividades, esteve com a gente no curso de Canudos, em algumas entrevistas também. Está sempre com a gente. E aí, conversando, conversa vai, conversa vem, descobri que o Celso Crisóstomo foi prefeito da cidade de Canindé, no Ceará. E aí, puxa, que legal, né? Poder conversar com alguém que fez o caminho da política institucional e se mantém fiel ao caminho de uma espiritualidade plural e de paz, fiel aos pobres. Muito legal. Então, essa é a oportunidade da gente saber, funciona, dá certo, é possível? Hoje é um pouco essa conversa com o Celso Crisóstomo. Muito bem-vindo, Celso. Grande alegria mesmo. É um prazer imenso estar com você, Mauro. E quero, nesse momento, mandar aqui já uma saudação a todas as mulheres do Brasil, da América Latina, em nome da minha esposa, Esperança, que é mexicana, e em nome da sua esposa, a Silvia, que você sempre menciona ela. Em nome dessas duas mulheres que alimentam nossas vidas, e todas as mulheres se sintam abraçadas nesse dia que lembra a luta de tantas das mulheres pelo Brasil afora. Eu falando, e estava sem som aqui. Quero saudar também quem chegou, já está conosco aqui nessa conversa ao vivo. A Elvira Gonçalves. Ela está dizendo, hoje teremos aula prática, o bom uso da teoria. É isso aí, vai ser legal. Flávio Henrique Gonçalves. Boa tarde, queridos Mauro e Celcinho. Pelo visto, um amigo seu. Abraço bem fraterno de Antônio e Flávio, desde Quixeramobim, de Conselheiro Antônio. Seu amigo, Celso? Muito amigos, gente muito boa. Flávio, Henrique e Antônia. Legal. Terra de Antônio e Conselheiro. Regina Parenza, a Terezinha Monteiro, Valéria Torres, a Inês Braschi. Boa tarde, indo para a manifestação das mulheres aqui em Curitiba, na Praça Santo Andrade. Está havendo manifestação de mulheres em todo o Brasil, na verdade, em todo o planeta, né? Em todo o planeta tem manifestação das mulheres no dia de hoje. Manifestação das mulheres no dia de hoje. As mulheres estão na liderança da possibilidade, do sonho, da utopia de um mundo de justiça e paz, né? Se a gente tiver um mínimo de bom senso, nós, homens, deixaremos aflorar nosso lado feminino e entender que a liderança está com elas, né? Elas que serão capazes de nos conduzir a essa transformação. Rosilene Chá, o Flávio Henrique Gonçalves, dizendo aqui, agradecendo por tudo. Eu que te agradeço demais, Flávio, muito legal estar vindo aqui. A Jocely Conceição Pereira, a Maria Emília, oi Maria Emília, a Laura Butcher, deixa eu ver, Josi Negreiras, atrasada, mas presente, não, chegou super na hora. A tarde de hoje, para quem estiver assistindo pela TV 247, ou assistir amanhã, ou, enfim, assistir a qualquer momento, a tarde deste 8 de março, nesta tarde houve um evento muito importante na TV 247, que foi uma conversa ao vivo, coordenada pela Gisele Frederici, a editora do Brasil 247, e uma coordenadora ali da TV, com ninguém menos que a Dilma Rousseff,
a Gleisi Hoffmann, a Heloísa Meniconi, a Teresa Campelo, a Maria do Rosário e a Benedita da Silva. A cúpula feminina do governo derrubado pelo golpe de Estado, do governo Dilma Rousseff, derrubado pelo golpe de Estado, reuniu-se incrivelmente pela primeira vez hoje. Nesse encontro no 247, foi assim, foi de arrepiar, foi de chorar, foi muito, muito emocionante. Recomendo muito, muito mesmo que as pessoas assistam. Você chegou a assistir, Celso? Não, eu estava em trânsito. Ah, então assista depois, imperdível, porque assim, sabe, as mulheres derrubadas pelo golpe de Estado era o símbolo desse, e o primeiro encontro delas depois da derrubada. Muito bonito, acho que sim, uma celebração muito relevante deste 8 de março. Neste 8 de março é o segundo dia, e aí pronto, vou chamar o Celso para nos relatar, porque hoje é o segundo dia da nossa jornada de jejum pela memória do Arthur Lula da Silva, netinho do Lula, filho da Marlene e do Sandro, que morreu na semana passada, né? Nós iniciamos o jejum na quinta-feira. Então, hoje é o 8º dia da morte do Arthur Lula da Silva. Nós estamos, então, em jejum, em memória, para celebrar a memória, em honra à memória do Arthur Lula da Silva, que tão pequenino, morreu com apenas 7 anos, já enfrentou, aos 7 anos de idade, enfrentou a perseguição. O Lula denunciou, né, enfrentou o bullying nas escolas, enfrentou a impiedade da elite, dos ricos e de segmentos da classe média que aderiram ou estão convocados por esse projeto dos ricos. A morte dele. E em solidariedade ao pai, à mãe, né, a Marlene, ao Sandro e ao Lula. E também por Lula livre. Então, nós estamos nessa jornada de jejum, começou nesta quinta-feira de manhã, vai terminar nesta sexta-feira à noite. As pessoas estão jejuando como podem. Uma refeição, 2 refeições, meio-dia, o dia inteiro. Cada um dá a contribuição que pode. Quem ainda for participar desse jejum, então, mande para mim. Mande para mauropazebem@gmail.com. mauropazebem@gmail.com. O seu nome, se quiser uma pequena frase, vai ser enviado tanto para o Lula quanto para a Maria Helena e o Sandro. Nós estamos juntando uma lista de todo mundo. Tem até agora centenas e centenas. Eu não consegui contar ainda. Estou começando a organizar a lista. Eu acho que vai ter mais do que centenas. Acho que mais de 1.000 pessoas no Brasil inteiro, gente do exterior, participando desse jejum. Você está participando também, né, Celso? Com certeza, fazendo a experiência durante o dia de ontem e o dia de hoje. E também quero compartilhar desse pensamento este livro de um grande mestre, que é o Robert Rapé, que ele fala sobre a questão da consciência e a resposta. E eu até quero, dentro desse clima do jejum, fazer compartilhar aqui essa pequena frase, de que a consciência é que traz o que está oculto para a luz. Então, se nós nos damos a oportunidade de que não vivamos só com o nosso organismo, dá um descanso um pouco ao organismo, a consciência, ela se torna muito mais poderosa para levar luz a todos aqueles a quem amamos. Portanto, essa experiência do jejum tem uma força grande na espiritualidade e também é importante dizer que para a medicina, vários médicos recomendam que pelo menos uma vez por mês as pessoas deveriam fazer um jejum para ter muito mais saúde, para descansar o fígado, para dar uma oportunidade maior aos rins, ao sangue. Portanto, seja pela saúde e seja pela luz que podemos radiar a partir da consciência maior, é importante, portanto, essa experiência ontem, hoje, e acredito que durante o período aí da quaresma, é importante repetirmos esse gesto. E para nós que somos católicos e também
para os queridos irmãos das outras denominações, das outras experiências, é algo fantástico. Eu acho que eu me confundi todo em relação aos dias, não me atrapalhado demais, cansado demais. Ontem, quando eu falei ontem, eu estou falando de quinta-feira. Hoje é sexta-feira. Hoje é amanhã é sábado. Então, nós estamos fazendo o programa aqui na sexta-feira, 8 de março, ao vivo. A retransmissão será pela TV 247 no 9 de março, sábado. Gente, pelo amor de Deus, desculpa, tá? Mas já tá. Estamos localizados temporalmente. Celso, você está em jejum? Em jejum. E aqui no Nordeste se diz que após as 18 horas vamos quebrar o jejum. Então, quebrar o jejum é um momento muito gostoso, porque, como você diz, o alimento terá um sabor muito maior após essa experiência dos 2 dias. Você está há quanto tempo em jejum? Eu fiz durante o dia de ontem, à noite tomei chá, e hoje, durante o dia, estou sem alimento, vou fazer alguma refeição após as 18 horas. Legal. E, bom, é claro que o seu nome vai lá para a lista, vai para o Lula, né? Vai chegar o Lula. Celso vai contar depois da história dele com o Lula. Celso tem relação com o Lula, é um político do PT de muito tempo mesmo. Mas vai o nome dele, vai o nome de todo mundo que participou do jejum e fez seu nome chegar para nós. Vai para o presidente Lula e para os pais do Arthur, a Marlene e o Sandro. Está fazendo diferença para o Lula o seu jejum, Celso? Com certeza. É importante que nós vivamos essa dimensão que não é material. É uma dimensão da nossa mente, da nossa espiritualidade e que tem muita força. Eu tenho certeza que a cada manhã, quando estamos no Paz e Bem, nós ajudamos aqui o presidente Lula acorde com mais paz, com mais tranquilidade, que ele receba de nós esta energia de que ele não está só. E ele já deu muitas respostas em relação a isso, de que percebe quando as pessoas estão nessa sintonia pelo Brasil todo em favor dele. Eu quero contar hoje, eu estive na feira lá em Canindé, e uma senhora, idosa já, de quase 80 anos, me encontrou e disse: Celso, eu rezo tanto para que o nosso presidente Lula seja solto. Inclusive, eu faço nas sextas-feiras a penitência de não dormir na cama, dormir no cimento frio, porque eu tenho certeza que, oferecendo esta penitência a Nosso Senhor, vai abrandar o coração desses juízes que mantêm o Lula preso. Então, é algo muito forte. O povo, também encontrei um dia desse um pedreiro que diz: olha, não tem um dia em que eu, ao acordar ou ao dormir, que eu não reze pelo presidente Lula. Então, o povo pobre, o povo simples e as pessoas de consciência sabem que o Brasil não pode permanecer com o seu maior líder encarcerado. Impressionante, eu estou emocionado, assim, arrepiado, acho que está todo mundo, né, com esse testemunho que você traz dessa mulher, né, desse homem, gente simples, gente pobre, gente do povo, gente que teve sua vida mudada, né, durante os governos do PT, muito que tem esse amor explícito ao Lula, né, eu tenho sentido isso, Celso, ao redor do Paz e Bem, depois com essa iniciativa do jejum, como tem vindo gente, tem muita gente de classe média, gente que tem mais acesso às redes sociais, está mais disponível, tem mais tempo, participa mais, mas eu noto até pela redação das pessoas, né, pela dificuldade que você vê de as pessoas manusearem o texto escrito, como está vindo muita gente mais simples, gente pobre também está participando do jejum e está fazendo chegar a sua mensagem para cá. Agora, maravilha o depoimento dessa mulher, né? Dormir no chão frio toda sexta-noite, com a consciência serena, tranquila, com a certeza de que isto é um gesto que ressoa pelo mundo em favor do Lula. É muito Principalmente na mente dos juízes, porque
está faltando este país juízes que façam justiça. Muito. Bom, quero saudar mais gente chegando aqui, a Josi Rodrigues, a Maria de Jesus Areias, de Macaé, a Maria Paula Leal também está em jejum com a gente, a Marianes Negreiros está saudando todo mundo, a Silvia Maria Escotelar, uma saudação especial aqui, Esperança Hernandes, um grande abraço ao meu esposo Celso, viva as mulheres do México, Brasil e do mundo, tá aí, tá dado. Legal. A Naima Kepes Ayub, avançamos muito, mas a caminhada das mulheres como um mundo de paz e igualdade continua. Vamos ver quem mais chegando aqui. A Josi dizendo como foi emocionante ouvir a palestra dessas lindas mulheres, né? A Dilma, a Gleice, Benedita, a Rosário, a Eleonora e a Tereza Campelo, que foi realmente maravilhoso. A Ana Maria Lopes Batista, olha, muita gente chegando. Enilda Cantoni, muita gente chegando. Então, vamos contar. O Júlio Gerosa, grande amigo Júlio Gerosa, chegando aqui. A Maria Livânia Silva dizendo, veja o quanto Lula é especial. Não existe nenhum político do mundo que tenha tanta gente fazendo oração por ano. Emocionante esse depoimento, acho que ela se refere ao depoimento dessa senhora. Que gesto generoso, que gesto de amor doado, né? De amor doado. Bom, vamos conhecer um pouco da história do Celso, né? Vamos conhecer um pouco da história do Celso. Eu tenho aqui um breve relato, um breve roteiro, Celso, e eu queria começar por ele, né? Você vai começar seus primeiros passos, seus primeiros processos de conversão, acontece lá, aí nos ventos do Vaticano II, de Puebla, Medellín, acho que você era muito menino, não era, não? Com certeza. Eu tinha apenas 13 anos e uma madrugada eu acordei com uma caminhada que os Padre Moacir, que continua agora aos 83 anos, ainda celebra, está nas comunidades, e o Padre Zé Maria Cavalcante, que Deus já levou, eles trabalhavam numa paróquia vizinha a Canindé, mas algumas comunidades de Canindé eram assistidas por eles. E depois de muita luta pelo Estatuto da Terra e tudo, eles conseguiram libertar umas quantas fazendas lá. Hoje, Canindé tem 63 áreas de assentamento da reforma agrária. E se deve muito ao que esses padres plantaram lá nos anos 70. E, portanto, em 1981, eu estava com 13 anos, indo para 14 anos, eu acordei com o povo, mais de 1.000 pessoas, numa caminhada, chegando de madrugada em Canindé e cantando: acorda, levanta e vem ver quem é, romeiros da terra vão para Canindé. Eu não entendia nada, era só um católico de grande devoção, mas aquilo me tocou. Meu coração de menino, ainda de adolescente, me tocou muito aquela música, e eu fui para a janela ouvir. Isso revolucionou a cidade, metade da cidade ficou contra, metade ficou a favor, mas aí, a partir desse momento, eu comecei a participar do grupo de Crisma, e o trabalho que Dom Aloysio Loscheider fez aqui na Arquidiocese de Fortaleza produziu frutos que vão durar por anos. Esse arcebispo, cardeal Dom Aloysio, foi muito importante na caminhada do povo e desses padres da libertação. Então, durante 10 anos, Dom Aloysio é um, nossa, santo homem. Durante 10 anos ele foi dirigente da CNBB, ali ao lado de Dom Helder Câmara, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, Dom Pedro Casal. Foi o grupo de bispos, né, que liderou a caminhada da igreja no Brasil na direção do povo mais pobre. Então, Dom Aloysio, durante 10 anos, foi dirigente, primeiro secretário-geral e depois presidente da CNBB, e foi preso. Ele foi preso pela ditadura militar. Foi preso pela ditadura militar, e foi tão dramática aquela prisão dele que ela teve um papel importante em jogar a igreja mais na direção dos pobres, né, Celso? Com certeza. E aí se deu um fato muito interessante.
é que em Canindé as 3 primeiras fazendas que foram libertadas à terra livre foi numa ação dos padres lá de Aratuba com Dom Aloísio, que fizeram uma campanha. Imagina, a diocese de Colônia, na Alemanha, passou um ano inteiro fazendo uma coleta. O bispo de lá pediu para os cristãos que, se ia a um restaurante toda semana, que deixasse uma semana de ir. E se fumavam 3 maços de cigarro, diminuísse para 2. E se tomavam muita cerveja, que diminuísse. E a sobra deste jejum fosse depositado em um caixa. No final do ano, no Natal, em 1973, foi comprada a primeira fazenda, a Fazenda São Miguel. Depois, os cristãos da Inglaterra contribuíram para comprar uma segunda fazenda, a chamada Fazenda Ipueira da Vaca. E depois, irmãos do Canadá contribuíram e compraram a fazenda, a terceira fazenda, que é Logradouro. Então, São Miguel, Ipueira da Vaca e Logradouro, hoje tem mais de 2.000 pessoas morando nestas fazendas e que estão libertadas desde essa ação da igreja. Então, nossa, Celso, que história maravilhosa! É algo fantástico, certo? E a partir daí contagiou Canindé, porque nós lá em Canindé somos um santuário onde os frades franciscanos estão há mais de 100 anos. E o vigário, Frei Lucas Dolly, que era um alemão, um homem muito inteligente, mas um tanto conservador em relação ao pensamento de igreja. Só que Dom Aloísio pediu para ele ir para Medellín, para passar um ano em atualização. E ele levou mais 2 professoras leigas com ele, e passaram um ano lá, e quando voltou, teve todo um movimento novo de chamar o povo para se reunir, de chamar o sindicato para exercer o seu verdadeiro papel. Então, o homem foi para Medellín e se converteu. O homem foi para Medellín e voltou pegando na chave, como se diz aqui. Muito bom, foi muito importante. E aí eu já estava com meus 16 anos por aí, e também aconteceu um fato fantástico, que foi, ele aceitou, junto com Dom Aloísio, que Canindé fosse acolher o 5º encontro intereclesial de SEBS. Então, imagina, em 1984, 30 bispos, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo, todos esses bispos, Mauro Morelli, foram para Canindé. Passaram dos dias 4 a 8 de junho, lá em Canindé, para esse encontro intereclesial. Isso mexeu com todos nós, começamos a ver que tinha algo novo acontecendo entre o céu e a terra. Que maravilha! Tem vídeos desse encontro, acho que o ano passado, quando o Dom Pedro Casaldáliga fez 90 anos, eu postei, acho que um vídeo, acho que é do 5º Intereclesial mesmo, dele cantando ali no 5º Intereclesial aí em Canindé. Não sabia, não me lembrava que foi em Canindé, Celso, que maravilha! Nossa, você só tem história bonita para contar para nós aqui. Fantástico. Mas, a partir daí, Mauro, teve um outro fato muito marcante. É que uma fazenda lá em Canindé, na divisa de Canindé com Sobral, aconteceu que o povo começou a se reunir para rezar, começou a se reunir para conversar sobre o sindicato, e um latifundiário, um belo dia, mandou passar o trator por cima da casa de 5 famílias. Isso mexeu com toda a Arquidiocese de Fortaleza e as igrejas do Ceará. E em 1984, eu participei, como aluno ainda do curso de Crisma, participei de uma caminhada do povo, lideradas por Dom Aloísio e pelos outros bispos e pelas freiras, padres e os agentes de pastoral. Vocês estão a quantos quilômetros de Fortaleza, em Canindé? A 105 quilômetros. Era da Arquidiocese de Fortaleza? Somos da Arquidiocese de Fortaleza. Tá bom. E com esta agressão que aconteceu com as 5 famílias, então,
Dom Aloísio foi pessoalmente, num 1º de maio, fazer esta caminhada. Eram mais de 2.000 pessoas de todo o Ceará. E eu, ainda sem muita consciência eclesial e sem muita consciência política, mas fui participar daquela caminhada e me chamou muita atenção. Preste atenção como as coisas se repetem. A polícia estava esperando os bispos, os padres, os agentes de pastoral, os catequistas, de um lado e outro do asfalto. Era a polícia que não acabava mais, com armas, com metralhadoras, com fuzis. E os bispos com muita coragem, cantando, as freiras e todos nós. E a partir dali eu disse, olha, eu tenho certeza que Deus está aqui, do lado daqueles que sofrem. Então, foi vivendo aquela experiência prática que eu descobri que Deus tinha um lado, e o lado dos que são humilhados, dos que são sofredores, aí está Deus preferencialmente ao lado destes. Que experiência maravilhosa, muito, muito maravilhosa. E foi aí que você se transforma, porque você hoje é um irmão leigo franciscano, é isso? Aí que você entra nessa caminhada com os franciscanos? Aí, nesse momento, eu fui convidado para, após a crisma, ingressar no grupo de juventude franciscana, que teve um papel importante, esteve sempre muito ao lado das SEBs e de todos esses movimentos. E a juventude franciscana me deu, portanto, assim, muita luz, muita inspiração para a caminhada até os dias de hoje. Bom, você hoje é um irmão franciscano? Desde 1991, eu sou professo na Ordem Franciscana Secular, portanto, sou cristão leigo franciscano, como a gente diz hoje. E aí você vai ingressar mais propriamente na esfera da política com a fundação do PT, é isso? Exatamente. Nesse mesmo momento que estava acontecendo essas lutas pela reforma agrária, toda esta nova visão da igreja, então, eu comecei a participar da liturgia. E teve um momento que foi muito importante. Antes da missa, este Frei Lucas olhou para mim e disse, olha, eu preciso de você para apresentar um programa de rádio. E eu disse, Frei Lucas, eu sei ler, mas eu sou muito tímido. Aí ele disse, olha, eu quero a resposta até a próxima semana. E vá fazer a primeira leitura. E quando eu fui fazer a leitura, era exatamente a leitura de Jeremias, que dizia, mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, falarás. Aí no dia seguinte eu disse, mas será que aquele padre fez de propósito de eu ler essa leitura? E fiquei pensando, e aí no sábado seguinte eu já estava apresentando o programa A Prece da Juventude, que era um programa que era apresentado todo sábado. E aí o padre reunia com a gente na semana, dava umas orientações, e a gente então apresentava o programa, uma equipe de 5 jovens. Passamos muito tempo apresentando esse programa, e aí eu quero aqui fazer esta ressalva. A Igreja do Povo foi fundamental para despertar novos líderes em todo o Brasil. E é importante a reportagem que saiu esta semana, na segunda-feira, dia 4, o Papa Francisco fez lá em Roma um encerramento de um encontro de jovens da América Latina. E o Papa diz, fazer política a partir do Evangelho, onde ele diz que é muito importante, é necessária uma nova presença de cristãos na política da América Latina. E eu sou uma prova viva disso, que a partir de uma igreja que se abre às necessidades reais, é nesta hora que Deus chama aqueles para servir o povo. Você fundou o PT aí em Canindé, ainda era jovem, em 1985, que idade você tinha? Olha, em 85 eu tinha só 17 anos. Nossa. E participei da equipe de fundação,
Mas eu não podia ainda me filiar. Eu só fui me filiar no ano de 86, quando eu completei 18 anos. E foi muito interessante que quando nós levamos um total de 126 fichas de filiação para o juiz, era eu e um ex-frade, e ele chamou a gente para um lado e disse: olha, vocês sabem que isso é perigoso? Eu vou fazer o seguinte com vocês, faço de conta que vocês não vieram aqui e vocês vão desistir desta ideia, porque isso não vai ser bom para vocês. E aí o meu amigo que tinha sido frade, tinha morado em Recife, disse: olha, juiz, se o senhor não fizer o registro do partido, nós vamos levar para o diretório estadual e vamos entrar com uma representação. Aí o juiz rapidamente disse para o tabelião: olha, esses meninos estão bem ensinados pelo Lula, vamos fazer o registro, senão eles vão complicar com a gente. Então, já naquela época, a justiça pensava que a política era lugar para alguns, que não era para todo o povo. E foi a partir daí, portanto, que o próprio Frei Lucas e todas essas pessoas da caminhada disseram: olha, não tem jeito, só vai mudar quando vocês, os jovens, entrarem na política para substituir esses velhos que já não estão produzindo coisas boas. E lá em 85, 86, que você já fala, ele já metia medo, né? Esse Lula já metia medo nos ricos, né? Já metia medo. Canindé. Impressionante. Impressionante. Deixa eu registrar a presença de mais algumas pessoas. Celso. Aqui. A Márcia Virgínia. Hoje meu jejum começou no almoço e também vou ficar sem o jantar. Falei sobre Lula nas minhas aulas de dança brasileira aqui no Canadá. A Márcia mora no Canadá. Coloquei a bandeira brasileira no centro e um coração vermelho. É isso, essa coisa fantástica das redes sociais, né, Celso? Você está aí em Fortaleza agora, né, pertinho da sua Canindé, a Márcia lá no Canadá, e a gente está tão próximo, né, tão pertinho um do outro. Isso é muito, muito especial mesmo. A Josi Negreiros dizendo como a igreja está ressentida da falta de líderes como Dom Aloysio, Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáriga, né? Dom Pedro Casaldáriga está vivo, mas está com a doença de Parkinson em estado muito avançado, né? A Cida Heft dizendo: fui muito a Canindé com a minha mãe, lugar de milagres. O pessoal da resistência contemporânea chegando aqui, a Cida dizendo: Canindé, terra dos milagres. Ivanildo Pinheiro dizendo: Mauro, querido, eu conheço Canindé. Eu não conheço, eu tenho uma falha na minha formação. Eu não conheço Canindé, estou vendo aqui. Já fica convidado. Estou me sentindo convocado. O Júlio Gerosa, um grande amigo, está dizendo: Deus tem lado. Ouçam isso, todos os conservadores do lado errado da história. Aqui tem essa senhora, Esperança Hernandes. É minha esposa. Pois é, eu sei. Sua esposa já está adiantando aqui para o pessoal. O pessoal já está na frente da nossa conversa aqui. Que você foi muito perseguido pelos juízes, pelos poderosos, quando foi prefeito aí de Canindé. Vamos querer saber dessa história. Quero saber dessa história já. Humberto Alves, de Serra de Carnaíba, de Pindobaçu, na Bahia. Muito bom, muito bom. Bom, Celso, como é que apareceu uma mexicana na sua vida? Como é que apareceu um cearense de Canindé na vida de uma mexicana? Pois bem, em 1993, eu tive a oportunidade de saber que em São Paulo tinha o CESEP, né, que é esse Centro de Estudos Ecumênicos para a América Latina, e que eles fazem um curso todo mês de maio para líderes cristãos. Então, eu me inscrevi, achando que era difícil eles me escolherem, e entre 70 inscritos, eles escolheram 10 brasileiros, e eu fui um dos 10. E quando chego lá, uma das primeiras delegações que vi foi a delegação do México. E foi, assim, amor à primeira vista, né? E começamos a conversar e tudo, e o certo é em 1997, eu e a Esperança estamos casados, e aí ela veio morar aqui em Canindé, e é uma caminhada longa
e graças a Deus. Que maravilha. E aí você foi, então, né, em 85 eu fundo o PT, em 93 vem nesse curso de verão do CESEP, que realmente é um curso muito famoso, e vai fazendo sua caminhada até ingressar na política institucional, e você começa como vereador, é isso, Celso? Eu fui candidato uma primeira vez, em 1992, não fui eleito. Depois Candidato a vereador. Vereador. Depois eu fui trabalhar em várias cidades, como na área da saúde, e depois, no ano 2004, eu voltei para Canindé e fui eleito a primeira vez como vereador no ano de 2004. Fiquei de 2005 até 2008 como vereador. Quais são Qual foi o aprendizado mais relevante aí desse período como vereador? O que tem de mais marcante nessa jornada aí desses anos de 2005 a 2008? Muito bem. Eu quero, antes de falar da experiência prática de vereador, dizer que, para a minha experiência de fé e política, 3 palavras são muito importantes. A primeira delas é que, para você ser um bom político, para você ser um bom cristão, é importante saber qual é a causa a que você serve. Então, a causa dos pobres, ela é sempre uma causa muito cara e muito necessária. Segundo, é que para fazer política e para ser um bom cristão, temos que estar em grupo, porque senão você vai para a política numa lógica carreirista, que leva a muitos erros, porque você vai decidir sozinho. E uma terceira palavra, além da causa de um grupo, é a questão da formação. Que é importante você ter formação para dar respostas efetivas. E aí, falando especificamente de vereador, o que eu compartilho é que vereador, principalmente aqui no Nordeste, tem uma tendência muito grande a ser clientelista. As pessoas confundem, acham que o vereador é para dar um remédio, é para fazer as coisas pequenas. E eu aprendi desde muito cedo de que o mais importante na política é você ser solidário. Existem pessoas que precisam do acompanhamento do vereador, mas se ele tem um propósito de transformar a política, ele não pode meter a mão no bolso e achar que ali se livra daquela pessoa carente. Ele tem que ser solidário, acompanhando aquela pessoa até os órgãos aonde precisa fornecer o medicamento, aonde precisa fornecer o exame, aonde precisa garantir a vaga escolar. Então, minha grande experiência foi essa. Eu não dava um não às pessoas, mas também não ia para o caminho mais fácil, que é aquele caminho de apenas enganar ali com uma pequena ajuda. Eu acompanhava a pessoa nos diferentes órgãos, para que ela entendesse que ela era cidadã e que ela tinha aquele medicamento, aquela vaga na escola como um direito. Uma segunda coisa é que eu era um vereador de oposição, mas nunca fui uma oposição raivosa. Eu muitas vezes ia até o prefeito e alertava sobre coisas que eu estava percebendo de grandes erros, mas sempre com uma postura de não me vender. Aí aconteceu um episódio que o COAF, que agora está pegando aí o povo do Bolsonaro, naquela época, depois de eu alertar várias vezes ao prefeito, o COAF pegou o prefeito com a mão na grana. Foi ao Banco do Brasil e percebeu que o prefeito fazia saques em espécie muitos vultosos a cada semana. E aí, com isso, o povo do COAF comunicou lá à justiça e o prefeito foi afastado. E foi muito significativo que começou um processo de julgamento e um determinado dia o prefeito conseguiu falar comigo através do telefone de uma outra pessoa e disse: Celso, eu estou há mais de um mês aí com um processo grave contra mim, eu já falei com todos os vereadores, menos com você. Mas é porque com você eu não sei por onde começar, porque você não se vende nem por dinheiro e nem por cargos. E eu disse: olha, a única coisa que eu posso fazer por você é lhe dar o direito de você se defender.
apresente a sua defesa, suas justificativas, que se tiver como você se justificar, portanto, eu tenho que lhe absolver. Mas no final ele não teve como se explicar. E as pessoas às vezes dizem, não, mas é porque vocês do PT eram muito rigorosos, eram muito críticos, mas nós nunca fizemos o que hoje fazem contra nós, contra o Lula, de condenar uma pessoa sem sequer dar o direito de defesa, sem ter provas contra aquela pessoa. Então, da minha experiência de vereador, eu ressalto isso, de não ser clientelista e também de ser uma oposição, mas com postura, de que não se vende, de que não se troca, e isso o povo de Canindé sabe que eu fui um bom vereador. Estava sem o som aqui. Você saiu logo depois dessa experiência, um tempo de Canindé, e foi participar de uma experiência histórica, né, na trajetória de gestão municipal do PT, que é a prefeitura de Capuí, aí no Ceará também, não é? As gestões do PT lá em Capuí marcaram a história, né, da renovação de uma gestão popular, né, aqui no país, não foi, não? Eu fui secretário de saúde lá, foi uma experiência muito rica. Nós fomos, inclusive, contar essa experiência no encontro de todos os secretários de saúde das Américas no Canadá, em Quebec. E na experiência de Capuí, a gente começa a ver que esta nossa visão de esquerda, ser de esquerda não é uma questão só de uma ideologia abstrata, tem gestos, tem atos, como também ter espiritualidade se traduz nos gestos, nos atos da gente da gestão pública. E lá em Capuí a gente fez uma experiência chamada Corpo Meu, Minha Morada. Uma experiência fantástica. Nós identificamos que mais de 2.000 pessoas, 2.108 pessoas eram dependentes de remédios controlados, dos psicotrópicos. A pessoa está triste, a pessoa está muito agitada, hiperativa, aí começa a tomar remédios psicotrópicos. E isso gera uma dependência enorme. E aí criamos uma equipe com uma psiquiatra e com vários psicólogos da medicina comunitária, da saúde mental comunitária, e nós fazíamos rodas de convivência em várias localidades, que reunia rezadeiras, parteiras, rendeiras, mulheres de pescador, e no final de um ano, ao invés de 2.108 pessoas dependentes de drogas, nós tínhamos apenas umas 180. E eram casos devidamente justificados. Então, aí a gente começa a ver que se dava o diálogo interreligioso, porque nós juntávamos lá católicos e gente da Umbanda, espíritas e evangélicos, como também se dava essa coisa da cultura, quando as pessoas podem participar de algo lúdico, então elas começam a sair daquilo que estava impregnando a elas do medo e das depressões. Eu escutei mulheres dizer, tanto eu como a minha esposa Esperança, mulheres dizer assim, olha, eu tenho 54 anos, eu nunca botei um vestido para sair de casa, a não ser para ir para o culto, a não ser para ir para a missa. E agora eu me ajeito, eu me enfeito para vir para esta roda de convivência. E aí se dava, portanto, um processo de cura muito interessante. Então, aí se vê que ser de esquerda é promover a dignidade da pessoa, ter espiritualidade na gestão pública é você também conseguir olhar para o ser humano, aquele que é a finalidade do seu trabalho. Nossa, que maravilha! Que maravilha, que maravilha. Agora, encontro uma similitude com o nosso encontro no Paz e Bem, né? Que é quando a gente faz a transmissão do Paz e Bem ao vivo, às 6 da manhã, se estabelece uma verdadeira roda de conversa. E as pessoas estão ali, e eu acredito realmente que é muito curativa. Eu participo, que eu gravo o programa, Celso, mais ou menos 5 da manhã, levanto às 4, faço minha meditação, né? Na véspera já venho pensando qual vai ser o programa,
pego as referências, estudo um pouco, rezo um pouco, às 5 e pouquinho começa a gravar, e às 6 vai ao ar por um sistema do YouTube que tá indo a gravação no ar, mas ao lado tá rolando uma conversa ao vivo. Como aqui agora, né? Só que a diferença é que agora nós estamos, de fato, os dois ao vivo aqui. E eu participo, então, né? Eu fiz o programa mais cedo e participo. Celso, é muito rico essa experiência da roda de conversa. Ela é muito curativa mesmo, né? Com certeza. Eu já sentia muita necessidade de ter dessa, porque eu sei que o papel da espiritualidade na vida daqueles que têm militância, que estão na luta do dia a dia, a espiritualidade tem um papel muito importante. E muitas pessoas não têm essa oportunidade. Às vezes eu até pensei de fazer uma roda de meditação, um momento desse lá em Canindé. Mas agora que eu conheci, foi exatamente através do Flávio Henrique e da Antônia, lá de Xeramubim, que me falaram do Paz e Bem. Então, eu percebo que está cumprindo este papel, está servindo para acalentar essas angústias, essas dores que tanta gente pelo Brasil afora sente e que, infelizmente, não tinha aquela empatia das pessoas da assistência religiosa, e dizer, olha, essas pessoas que já dedicaram tanto, que já sonharam tanto, essas pessoas estão sofrendo com tudo isso. E, portanto, o Paz e Bem é, sim, um alento. Deu um pique na sua transmissão. Você voltou? Você está aí, Celso? Sim, estou. Legal. Deu um pique na sua transmissão, mas deu para entender o sentido. Bom, primeiro, gratidão grande. Coração muito grato a você pela sua fala, pelo seu depoimento. Mas eu acredito muito, né, que o Paz e Bem é essa roda, né? Mais do que os animadores, né? Porque tem eu que animo, você que está animando aqui agora, tem o Pedro Lima Vasconcelos, que anima com os cursos, o Faustino Teixeira, está vindo uma monja, vocês vão gostar demais, uma monja budista vai participar da nossa programação, tem o pastor Fábio Bezerril, tem o rabino Alexandre Leone, que logo vai voltar, tem a Carla Pavão e a turma do Caminhos do Espiritismo, né? O Espiritismo são todos animadores, mas são muitos animadores. A roda o que faz é a roda, né? Exatamente. Fala. Mas aí eu queria compartilhar também que, quando eu retornei de Capuí para Canindé, eu fui secretário de Educação. E para você ver como é importante a espiritualidade e a visão de esquerda. Porque ser de esquerda não é apenas um clichê, é você ter o ser humano como sendo aquela finalidade principal. E lá nós fizemos um trabalho chamado Todos e Todas Podem Aprender. Olha, Mauro, isso é fantástico, porque é revolucionário. Você imagine quantas pessoas que nós encontramos. Adultos foram mais de 5.000 e crianças foram aos milhares que nós encontrávamos que tinham aquela pecha de dizer: este não aprende, este é rude, este é porque não é inteligente. Então, esse trabalho que nós fizemos com as professoras e com as famílias foi algo muito importante e que deu resultados. Imagine só adultos em áreas de reforma agrária no Ceará, e depois se espalhou pelo Piauí, num projeto chamado, inclusive, Projeto Dom Helder Câmara, que a Antônia Félix coordenou a nível de Nordeste. Então, nós fizemos esse trabalho de alfabetizar adultos em 3 meses, sabendo que era uma urgência, porque eles já tinham passado por muitas decepções nas escolas que não ensinavam direito e que depois jogavam a culpa naquele homem, naquela mulher, dizendo que ele é que não conseguia aprender. E também nós fizemos um outro trabalho lá em Canindé e depois pelo Nordeste afora, que é nenhum a menos, se envolver nos dramas que faziam com que os alunos abandonassem a escola. E é muito interessante que teve um caso de um menino chamado Johnson. Ele entrou para a escola, eu quase que forçando como secretário, porque as escolas não queriam recebê-lo.
e depois de 4 meses ele estava lendo e escrevendo. E a professora um dia me encontrou e disse: secretário, aquele menino de 13 anos que nenhuma escola queria, ele está lendo, que é uma beleza. E ele me confessou que antes furtava as coisas, antes ele roubava alguma coisa dos romeiros e tal. E que depois que aprendeu a ler e escrever, ele agora está fazendo vendas, vende esses artefatos e tal. Ou seja, você dá uma oportunidade à pessoa de ler e escrever, transforma a vida delas. E isso, a gente só tem essa sensibilidade de ir buscar aqueles e aquelas que o Antônio Conselheiro chamava os mal-aventurados. Só quem tem essa sensibilidade de ir dar a mão a esses mal-aventurados são as pessoas que têm uma espiritualidade verdadeira e que têm uma formação de uma esquerda que, de fato, coloca a pessoa humana como o foco e a finalidade principal. Você traz para nós, né, Celso, essa dimensão, então, da profunda implicação, da profunda cumplicidade na formação do PT e no desenvolvimento do PT aí em Canindé e no Nordeste, com as bases da Igreja Católica, né? Com certeza. E também fazendo aqui uma ressalva, que o Marcelo Barros coloca isso muito bem, sem confundir o papel de cada um. É importante que em nós esteja a militância política consciente, comprometida, e que em nós esteja uma espiritualidade aberta para o bem, para esse sumo bem, mas sem nunca transformar o espaço do culto em lugar de comício e sem também transformar a secretaria ou a prefeitura em um lugar de reza. É em nós, cada ser humano, que se dá este casamento das duas experiências. A experiência da política, que é serviço, e da experiência da espiritualidade, que nos leva solidários aos mais necessitados e que nos impulsiona para o alto, né, para esta dimensão grande de co-construtores do reino de Deus. Essa é exatamente a confusão intencional que os líderes fundamentalistas fazem, né? As lideranças fundamentalistas, você vai lá no Congresso Nacional, é reza, é oração dentro do Congresso Nacional, dentro das repartições públicas, né? Uma confusão completa, tentando apropriar o espaço público para a sua caminhada espiritual, essa caminhada fundamentalista. E a mesma coisa nos cultos, né? Nas igrejas deles, né? Fazendo política da pior qualidade possível o tempo todo, né? Agora, o pior é que esses fundamentalistas rezam e louvam, mas na hora de votar, vota contra o trabalhador. Na hora de votar, votam para tirar direitos do povo. Aí não tem como ser coerente uma coisa dessa. E aí eles acusam a esquerda, acusam o pessoal da teologia da libertação, acusam as comunidades eclesiais de base de fazerem política. É uma loucura, né? É a pós-verdade completa, né? É a pós-verdade completa. Quando você foi secretário de Educação em Canindé, Celso, o governo era do PT? Não, eu fui secretário num governo que não era do PT, ele era do PP, mas era um clima lá na cidade que fez com que a gente apoiasse, e depois... Foi uma boa prefeitura? Fizemos um trabalho muito bom durante o primeiro mandato. Ele depois foi reeleito e nós já não estávamos mais com ele. E engraçado que se deu um episódio que já era governo Lula, quando ele foi reeleito. Eu fiquei de 2001 a 2003. Aí Lula foi eleito, começou a governar em 2003, e aí eu ainda estava na secretaria durante o ano de 2003, recebi uma verba de Brasília, com o ministro do Lula, que era o Cristóvão Buarque. Uma ideia fantástica. Olha, secretário, você vai receber R$200 mil e você vai aplicar isso numa escola da zona rural. E esta escola passa a concorrer a uma gincana nacional. Se esses R$200 mil forem bem utilizados para transformar a escola,
nós vamos dizer que esse é o modelo para todo o Nordeste, do chamado programa Escola Ideal. Então, eu voltei para Canindé muito empolgado para aplicar esses R$200 mil, e aí me vieram pressionar para que eu tivesse que rachar esse dinheiro. E eu disse, olha, não tem perigo de eu deixar que usem 1 centavo desse dinheiro que não seja na finalidade dele. Eu já não aceitava antes, muito menos agora no governo do Lula. E aí, na festa de São Francisco, anoiteci secretário e amanheci demitido, mas não aceitei fazer uso errado desse dinheiro. E também liguei para o Ministério em Brasília e mandei bloquear o recurso, já que não estava na finalidade que estava destinado. Quando você está falando rachar dinheiro, era o dinheiro ir para o bolso dos políticos locais? Era a história de dizer, não, faz lá qualquer coisa e desses 200 mil tu vai usar 120, 80 mil tem que voltar para o esquema lá. Eu disse, de jeito nenhum, não tem como aceitar esse tipo de coisa. Então, essas experiências, elas precisam ser contadas, porque as pessoas pensam que você participar do PT, ou do PSOL, ou de PCdoB, ou qualquer... As pessoas acham que é uma questão de doutrinação. É convicção. Se você for um político que tem, na verdade, aquela visão de que você precisa ter vida boa, mas é preciso ter uma vida simples, uma vida sóbria. Eu concordo muito com o pensamento do Pepe Mujica, nosso ex-presidente do Uruguai, não é? De que nós não fazemos apologia à pobreza, nós queremos que as pessoas tenham vida boa, mas os políticos, principalmente, precisam ter vida simples e sóbria, porque eu só pude dar um não a essa questão da corrupção porque eu nunca me endividei, eu nunca tive um comportamento de consumismo. Então, vai aí uma dica para os cristãos que estão na política ou que querem entrar na política. Tenham cuidado, porque a honestidade, ela não é um fim em si mesmo, mas ela exige que você tenha uma vida simples, uma vida sóbria, para que você não se envolva com dívidas, ao ponto que, se eu fosse uma pessoa desregrado e totalmente endividado, eu teria cedido, talvez, a essa tentação. E a outra coisa, para você se permanecer honesto, além de você ter o cuidado de ter uma vida regrada, é também você estar sempre pensando naqueles que são a finalidade. Se você se descuida disso, se você se desliga... Olha, uma vez uma pessoa me propôs uma propina na compra de medicamentos. Mas ele dizia, olha, eu ganhava R$1.500. Ele dizia, todo mês tu pode ganhar R$3.000 de propina. Eles chamavam a gratificação. E eu fui olhar o preço de uma bezetacil de quem não queria ser sócio, de uma pessoa que não estava propondo propina, custava R$3. E esse que estava me propondo uma gratificação, a mesma ampola ia valer R$5. E eu pensei, por R$3 eu posso comprar 1.000 ampolas. Por R$5 eu vou comprar só 600 ampolas. Então, 400 pessoas vão estar doentes sem poder tomar medicamento. Então, se o político tiver esta visão da consciência da finalidade para a qual ele está na política, ele se segura. E eu acho que o que fez tanto sucesso no governo Lula foi porque ele sempre teve este cordão de ligação com os da ponta, com os do fim. Quando ele pensava na mulher, quando ele pensava no jovem, quando ele pensava no índio, em todos esses. Então, é muito importante isso. E essa não traz, né, Celso, que tem um monte de calúnias, mentiras contra o Lula, mas quem conhece o Lula sabe que ele sempre teve uma vida simples. Eu nunca quis ter apartamento em Paris como o Fernando Henrique Cardoso. Nunca teve coberturas, nunca quis ter coberturas no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, como o Aécio Neves. Nunca sonhou com uma vida de riqueza.
Sempre teve vida simples, o Lula, né? Ele mora lá naquele apartamento em São Bernardo, onde morou desde sempre, não é? E a outra coisa muito importante é que na política você é acusado, mas quando você prima por essa questão da honestidade e a fidelidade aos da ponta, aos de baixo, enfrenta tudo como eu enfrentei os processos, sabendo que eu tinha razão, que eu iria vencer, como também o Lula tem essa certeza. O que mais assegura este homem de 73 anos, lá nesse cárcere de Curitiba, é esta força que ele sabe da consciência de que ele não cometeu nenhum. E eles vão ficar loucos e nunca vão conseguir mostrar uma mala de dinheiro, nunca vão mostrar uma conta na Suíça, porque não tem. Então, é outra dica que eu deixo. A honestidade não pode ser algo para você se vangloriar, mas deve ser um exercício de vida simples e sóbria, de fidelidade aos da ponta, e também para que você não venha a passar por uma grande decepção de alguém lhe jogar na cara, tá aqui, olha, você fez isso, você desviou isso. Então, é muito importante que teve vezes que prefeitos mesmo quiseram me dar recursos, mas eu sabia que aquilo era uma armadilha. Eu recebia aquele recurso e ficava refém pelo resto da vida, para nunca mais ser independente. Então, ser honesto é você primar pela sua consciência livre e pela sua liberdade também na política, porque tudo tem um preço. Tudo tem um preço na política e na vida também, né? Você traz uma questão importante, né? Quem é honesto, é honesto. É Não vou honesto. ficar anunciando o que é honesto. Quem anuncia demais sua honestidade, Leve hum. vida. Estamos vendo o clã aí, né? Estamos vendo o clã Bolsonaro, né? Passaram aí Vamos saber aí o que tempo é. dizendo que era honesto. O Queiroz pode depor sobre a honestidade deles, o Queiroz e mais o que virá pela frente. Mas queria pular agora, a gente está com o tempo correndo, o tempo voa nessas conversas aqui, Tempo mas voa. impressionante, que a gente abre o olho e já o olho passou uma hora. Que é para falar da tua experiência como prefeito. Você se elegeu prefeito em 2012, não é isso? Sim. Como é que foi essa jornada da prefeitura? Pois é, foi uma experiência riquíssima. Ninguém fez tanto por Canindé como o nosso grupo político lá do PT. Aqui temos uma publicação que saiu. Nós levamos, durante os 4 anos, 154 milhões de investimentos. Além de termos pago salários atrasados de outros prefeitos, eu paguei 17 milhões de salário atrasado, e olhe que o orçamento mensal da prefeitura são 6 milhões, então significa que eu tive que pagar 4 meses, usando o correspondente a 4 meses das verbas para pagar salários atrasados, mas não me arrependo, porque sei que o ser humano estava em primeiro lugar na gestão. Mas o que é muito forte é dizer a vocês que a perseguição que a gente sofre por ser cristão e por ser de esquerda não é pelos nossos erros, é pelos nossos acertos. Os políticos diziam lá, nós temos que perturbar os céus, porque mesmo a gente perseguindo ele todo dia, o homem ainda está fazendo um monte de coisa, imagine se a gente deixar ele livre. E aí eu preciso dizer que, igual ao que aconteceu a nível nacional, na prefeitura, um dos conflitos fortes são os meios de comunicação. As rádios e as mídias, elas chantageiam de toda forma. Por mais que você faça um contrato de publicidade, chegava radialista a me dizer o seguinte, prefeito, você não precisa errar. A gente diz que você errou e você que corra depois para se explicar. Além dos Igualzinho, hein? Igualzinho, hein? Tem Rede Globo aí, tem Rede Globo. Tem Record, tem Folha de São Paulo, tudo igual, né? Tudo igual. Então, os meios de comunicação agiram para dar o golpe no Brasil e agiram na prefeitura, pagando pessoas, Mauro, para ligar para o rádio e fazerem acusações das mais absurdas. Havia um plantão assim fabricado para fazer com que a opinião pública
acreditasse naquilo que estava sendo publicado e não naquilo que é real. Os vereadores, eu tive muitos problemas com os vereadores. Tive, inclusive, que gravar vereadores chantageando. O vereador chegar e dizer assim, você tem que arranjar 150 mil reais para mim hoje, até 5 da tarde. E eu tive que bater na mesa e dizer, rapaz, eu não tenho de onde tirar um dinheiro desse, não é correto tirar. Então, se eu não roubo para mim, para que eu vou roubar para os outros? Levei para a Polícia Federal, levei para a Polícia Civil, levei ao Tribunal de Justiça, e esses vereadores nunca foram punidos. Então, é lamentável que muito, não toda, mas grande parte da Justiça e do Ministério Público não age naquilo que precisa agir. E também eu tive muitos problemas com o comportamento de juízes. Claro que encontrei no meio dessa travessia homens dignos que corrigiram erros. Eu fui afastado 3 vezes da prefeitura e as 3 vezes eu fui retornado ao cargo porque instâncias superiores entenderam que não caberia esse meu afastamento. Portanto, você foi afastado 3 vezes da prefeitura? Fui afastado 3 vezes da prefeitura com coisas do tipo assim, ele pagou um consumo de energia do posto de saúde pela fonte errada. Ora, o mais correto era dizer, prefeito, esta fonte não poderia pagar a energia. O senhor pode fazer, portanto, o estorno e pagar pela fonte certa? Mas não, decidiam pelo afastamento por outros interesses. E todas as vezes eu consegui retornar, mas foi algo assim doloroso. Porém, aí entra também uma coisa que eu quero compartilhar. O técnico não dá conta de tudo. O jurídico não é capaz de dar conta de tudo. E a política não é capaz de dar conta de tudo, principalmente nessas horas de perseguição. Eu tive, assim, muito alento, muita força, devido à minha convicção de que se eu estava lutando pelaquilo que era certo, se eu estava fazendo o que eu podia e o que eu não podia pelos mais pobres, eu tinha certeza de que eu não estava só. E aí teve um episódio que eu estava em Brasília, num desses afastamentos, e os advogados diziam, não adianta, porque nós não temos acesso ao ministro que pegou o seu caso. E passaram-se os dias e o povo ligando, e lá em Canindé estavam fazendo todo o desmantelo, igual o Temer fez depois que assumiu o lugar da Dilma. E um belo dia, um padre, amigo meu, o padre Moacir, esse lá da caminhada, do começo, ligou para mim e disse, rapaz, não saiu nada ainda? Eu disse, não. Ele disse, olha, por que você não dá uma de doido e não vai no gabinete desse ministro sem advogado? E assim eu fui, sem marcar, sem nada, sem avisar o advogado, senão ele ia dizer que eu não podia ir. E pasmem, eu fui ao Supremo Tribunal, ao TST, não, STJ, ao Supremo Tribunal de Justiça, passei pelo primeiro guarda e ele disse, o senhor se identifica lá na segunda guarita. Eu fui lá, e o certo que deixaram eu subir para o gabinete desse ministro sem avisar. E a secretária do ministro, quando me viu, disse, o senhor não podia estar aqui, o senhor não marcou, ele não recebe. De repente, o ministro abre a porta atrás de mim e disse, o que é que está acontecendo? Ela disse, é um senhor do Ceará que queria falar com o senhor, eu já disse que não pode. O ministro disse, olha, como é que uma pessoa vem de tão longe para cá, que custa eu gastar 5 minutos para ouvir? Então, eu contei a história para ele, me lembrei muito de São Pedro, que passou pelos guardas depois daquela prisão. E o ministro disse, prefeito, eu não sei qual é o julgamento que eu vou lhe dar, mas o sol não se põe hoje sem eu decidir o seu caso. E é exatamente às 18 horas daquele dia, o ministro leu tudo lá e viu que era um afastamento sem cabimento e me mandou voltar imediatamente. Então, é importante ter o lado jurídico, é importante ter
a sagacidade política. É importante ter conhecimento técnico, mas ter fé. Compreender que a sua causa, ela não lhe pertence sozinho. Que se você está a serviço, eticamente, de forma leal àqueles que sofrem, chega a força, chega a ajuda na hora necessária. Então, a minha experiência de fé não é algo para depois da morte, é vivendo a cada momento e percebendo que Deus caminha junto conosco na história. Que bonito, Celso, que bonito. Você identifica esta mesma perspectiva no Lula? Olha, eu tenho certeza que todos nós, fazendo essa energia chegar até ele, bem como esses grandes amigos como Leonardo Boff, Marcelo Barros, a Monja Cohen, que já foi lá, e tantos outros que vão lá para refletir junto com o Lula, nós vamos conseguir. Não é possível que um ser que fez tanto bem ao Brasil e ao mundo termine desta forma. Eu acredito que luzes vão clarear essas trevas e que nós vamos viver no Brasil algo muito mais interessante depois de todo o sofrimento. O Lula não merece isso. Não precisaria ele passar por mais esta prova, mas eu compreendo uma coisa. Muita gente que melhorou de vida estava com uma certa ingratidão. Eu vi um dia uma professora que, quando eu comecei a trabalhar de secretária, ela ganhava R$ 300 e hoje ela ganha 3 ou 4 mil reais. Ela dizia, o PT já deu o que tinha de dar. E agora, com todo este processo de retrocesso e de massacre contra o Lula, eu tenho certeza que estas pessoas estão reavaliando a visão que elas tinham das políticas públicas, a visão que elas tinham do governo do Lula e do PT. O Lula não merece isso, mas parece que é algo necessário para nós evoluirmos enquanto povo, enquanto nação, para uma dimensão muito maior de consciência. Lula livre, Lula vai ser livre com fé em Deus e com a força de todos nós que estamos na luta. Isso aí. É isso aí. Antes de encerrar, de devolver para o Celso partilhar com a gente as últimas palavras dessa caminhada tão bonita dele, eu quero ler um pouco alguns comentários, Celso. As pessoas gostando demais dessa conversa nossa e da sua história. O pessoal dos músicos associados de Brasília dizendo aqui, nossa, que história legal a dele. E a Jaissa, que é um... Você já conhece a Jaissa, né? Das nossas conversas do Paz e Bem de Manhã. O pessoal dos músicos também está sempre contigo, né? Com todo mundo nas conversas matinais do Paz e Bem. Ela já está dizendo, muito obrigado, emocionante, obrigada por partilhar. A Josi Negreiros, também, nossa grande amiga, nossa, impactante. Se o prefeito sofreu todas essas perseguições, imagine o que fizeram a Lula. É isso aí. Né? Dá para entender, né? Se em Canindé, que é uma cidade pequena, né? Dentro do Brasil, aconteceu tudo isso, o Lula. Dá para imaginar. As forças, é o poder local de Canindé. Contra o Lula se move o poder nacional e o poder global da direita, né? Muito poder, o ódio na verdade traveste o movimento de um poder brutal que se movimenta contra ele, né, Celso? E mais, tanto na minha gestão como prefeito, ou quando fui vereador, como fui secretário, ou quando Lula e a Dilma mandaram no Brasil, nós nunca tomamos nada de ninguém. Nós não fizemos apropriação de nada dos direitos dos que são da classe média ou da classe alta, mas é incrível como há uma rejeição de ver alguém fazendo por aquele mais fraco. O Lula sempre dizia, o que me faz acertar é porque eu penso como uma mãe. A mãe, quando vai repartir a comida, dá primeiro para aquele mais fraquinho, para aquele que está mais raquítico, para aquele que ela sabe que teve febre ontem. E assim tem que ser um político cristão, um político de esquerda.
dar um pouquinho mais para aqueles que estão mais frágeis. Eu também quero compartilhar, em honra à presidenta Dilma, que foi uma mulher também muito massacrada, injustiçada. Ela, quando foi escolhida na segunda convenção para a reeleição dela, eu estava em Brasília, num congresso do partido com mais de 3 mil. E ela coisa que precisa dizer, olha, o cargo de presidente da República tem horas que se toma decisões, às vezes exige que você tome decisões solitárias. Mas, quando eu vou tomar uma decisão, um ministro vem, diz, vá por aqui, outro ministro diz, vem por ali, um técnico vem e diz, vá por acolá. E ela diz, eu vou para casa, eu vou para um local, vamos dizer que seja o meu altar de oração. E lá eu sempre penso, destas várias alternativas, qual é aquela que faz os pobres perderem menos? Então, eu experimentei isso, como a Dilma experimentou e como o Lula experimentou muito. Tomar a decisão, sabendo que não vai agradar a todos, mas como é que você pode prejudicar menos aos mais fracos? Então, isso é o que a elite não aceita. E é um pensamento atrasado, como diz o Josué, como diz todo esse pessoal. Não tomamos nada dos que já têm muito, mas fizemos com que as políticas públicas fossem mais generosas com aqueles que não têm nada. Né? Então, é essa a experiência da fé e a política que eu vivenciei. Existe um único pecado para as elites do Brasil. Isso a gente precisa ter claro sempre. Só tem um pecado: estar com os pobres. O resto de tudo é perdoável. O pecado mortal é estar com os pobres. O Hilder está dizendo aqui exatamente isso. O Lula é a prova viva de quem mergulhou na política e se manteve fiel aos pobres. Muita gente falando aqui, mas quero te dizer o seguinte, antes da gente encerrar. Celso fez com a gente o curso de Canudos. O curso de Canudos, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Professor, tem 2 alunos seus aqui agora falando, mas um monte acompanhando. O Celso e eu. E aí ele vai contar para nós uma ligação muito especial, viu, Pedro Lima Vasconcelos? Para você essa. Depois, se você não está assistindo ao vivo agora, depois eu vou te falar para você assistir. Qual é a ligação de Canindé com o Antônio Conselheiro, o nosso Antônio Conselheiro? Olha, Canindé está a 100 e poucos quilômetros de Quixeramobim, onde nasceu o Conselheiro. E tem 2 ligações muito fortes. Primeiro é que a minha bisavó, Clara do Carmo Maciel, veio com os pais dela lá de Quixeramobim. Eles eram parentes do Conselheiro. Portanto, eu sou conselheirista e com essas aulas do curso do Pedro Lima Vasconcelos, eu fiquei muito feliz de perceber a grandiosidade e a ligação que tem da causa e do sonho do conselheiro, do padre Biapina, com o nosso presidente Lula. E aí eu fui, inclusive, aqui ao Centro Dragão do Mar e consegui a revista, onde tem uma entrevista linda do Pedro Lima Vasconcelos, que conta nessa revista que a última vez que o conselheiro pisou no Ceará foi para se defender de uma acusação injusta. Diziam que ele era louco, depois diziam que ele era fanático, depois disseram que ele tinha matado a mãe. E ele teve que responder isso na comarca de Quixeramobim, e o juiz, quando esteve com ele diante, disse, não, isso não tem a mínima possibilidade. A mãe deste rapaz morreu quando ele tinha 4 anos de idade. Então, deu a absolvição lá, considerou que a causa não tinha nenhuma razão, e o conselheiro confessou para um amigo dele, que já era jornalista, disse, aqui no Ceará eu só tenho uma última coisa a fazer, que é ir a São Francisco das Chagas do Canindé pagar uma promessa. Então, a ligação do conselheiro, tanto por família, vinda lá do Quixeramobim, como também pela devoção a São Francisco do Canindé, é algo que me alegra muito. Legal, mostra. Onde é que ele foi aí em Canindé, lá em Canindé? Mostra para nós. Eu sei que ele tem algo para nos mostrar aqui. Olha. Nesta igreja ele foi lá. Como chama a igreja mesmo?
a Basílica de São Francisco das Chagas, porque é o mesmo São Francisco de Assis, mas o povo do Nordeste aprendeu e se identifica muito com este nome, São Francisco das Chagas do Canindé, porque todas as chagas, sejam físicas ou sejam emocionais, o povo vem para esta basílica e, de fato, acontecem muito milagres. Nós temos vários livros, inclusive um doutor em política, na parte de religião, Marcelo João Soares de Oliveira, ele escreveu esse livro, Os Pés e o Sagrado, que fala da experiência dos caminhantes que vão a Canindé para solucionar tantos dramas, tantos problemas, né? Então, Canindé é, de fato, um lugar abençoado, um lugar de milagres, e todos os dias, não só eu, mas tenho certeza que dos 80 mil habitantes de Canindé, nós temos aí mais de 70 mil que coloca Lula nas orações, quer que Lula seja livre para ser este grande líder mundial. Eu também boto fé de que o Lula será Prêmio Nobel da Paz para dar uma resposta a estes que encarceraram o Lula e maltrataram tanto este grande cidadão brasileiro. As pessoas muito encantadas com você, Celso, com a nossa conversa. Nós viemos aqui para ouvir o Celso Crisóstomo falar de uma experiência de um prefeito numa cidade do Nordeste, de um prefeito fiel aos caminhos dos pobres, né? De um prefeito que faz o caminho na espiritualidade plural e de paz. E aí a gente escutou a história, descobrimos Canindé, para mim foi uma descoberta da riqueza, da beleza de Canindé. Nós descobrimos o Lula, descobrimos mais do Lula, descobrimos mais dos governos do PT, descobrimos a raiz das perseguições, as motivações das perseguições, que aqueles que foram prefeitos, vereadores, que fizeram a caminhada com o povo, né, se mantiveram fiéis aos pobres, né, no PT, no PSOL, no PCdoB e outros partidos, com certeza sofreram perseguições similares a que o Celso sofreu e que o Lula está sofrendo. Aprendemos muito nessa conversa, aprendemos demais realmente nessa conversa com o Celso Crisóstomo. A Anne Walsh está sempre aqui com a gente, perguntar, e o retalhos da nossa história? Segunda-feira, 5 horas da tarde, começam os retalhos da nossa história, vão começar pelos retalhos da Mangueira, na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, com Pedro Lima Vasconcelos. Mas hoje foi... Pedro, que encontro maravilhoso, gostei demais de te conhecer assim, a gente se conhecia pela roda de conversa do Paz e Bem, mas te conhecer assim, só falta agora abraçar. Com certeza. E vamos ter essa oportunidade. Sua despedida, então, desse encontro hoje, mas o Pedro amanhã, ou o Celso amanhã, está com a gente nas rodas de conversa do Paz e Bem. Sua despedida desse nosso encontro de hoje. Dizer que, com o jejum de ontem, com o jejum de hoje, e esta conversa, aí a gente percebe que o nosso corpo não precisa de tanta sobrecarga de comida, porque numa conversa dessa rica de sentido, a gente nem sente fome. Vamos poder agora quebrar o jejum, como diz aqui no Nordeste, terminada aqui a conversa. Mas eu finalizo dizendo que a terra para o povo, a água que foi canalizada para a casa de mulheres que se criaram sempre carregando água na cabeça, o crédito no banco, a produção comercializada, a estrutura de saúde, de educação, de esporte. Minha Casa Minha Vida, eu consegui 500 casas para o povo pobre lá de Canindé, do governo da presidenta Dilma. Consegui 10 novos postos de saúde, escolas profissionalizantes. Nós temos mais de 2.000 jovens que já fizeram faculdade no Instituto Federal que foi dado para nós pelo presidente Lula. Nós temos mais de 2.000 jovens que entram de manhã, 7 da manhã na escola e ficam o dia todo até às 5 da tarde, tendo aulas de química, de física, de matemática, de português, mas tendo aula também de teatro, de dança. Isto é a proposta do reino de Deus que se junta na política, cada um no seu papel. Se a política dominar as experiências religiosas
e sem a religião dominar a política, mas se encontrando naquilo que é fundamental, o bem comum. Portanto, um abraço a todos e agradeço muito os ensinamentos do Marcelo Barros e também ao Pedro Lima Vasconcelos, ao nosso querido reverendo Eduardo Henrique, que eu gostei muito de conhecer, e a você, Mauro. Nós vamos nos dar um abraço qualquer dia desse, porque você é desses que vale a pena na caminhada. Celso Crisóstomo com a gente, maravilha, né? Grande, que pessoa deliciosa, maravilhosa. Homem de fé, de caminhada, de espiritualidade aberta, plural, de paz. Gente, muito bom a gente estar reunidos. Gente, muito bom que a gente tenha se reunido aqui, mais uma vez. Quem ainda quiser participar do jejum por Lula livre, do jejum pela memória de Arthur Lula da Silva, do jejum em solidariedade ao sofrimento da família da Silva, especialmente da Marlene e do Sandro, pais do Arthur, e do Lula, avô do Lula. Então, pode fazer o jejum ainda hoje, o jejum é até agora, às sexta-noite, né? Bom, se você está assistindo esse programa no sábado e quiser jejuar, sem problema nenhum, manda para nós do Paz e Bem o seu nome para que o presidente Lula, o Sandro e a Maria Helena recebam, né, saibam de todo mundo que jejuou, né, que fez esse momento de dedicação à causa, à memória, ao amor, ao amor. Então, você pode mandar o seu nome, botar aqui nos comentários desse vídeo, eu vou olhar, vou ver, vou pegar, ou pode mandar por e-mail para mauropazebem@gmail.com. Tá legal? Se você ainda não está inscrita no canal Paz e Bem, inscreva-se. É uma alegria. A gente está se somando, crescendo a comunidade cada vez mais. Estamos a caminho de 11 mil membros. E se você puder, se quiser, torne-se um assinante, uma assinante do canal Paz e Bem. Na descrição do vídeo hoje tem o link para você fazer uma assinatura solidária, se quiser e puder. Ou no nosso site, o pazebem.org, lá também tem o link. Crisóstomo, Celso Crisóstomo. Muito bom estar contigo. Muito obrigado pela tua generosidade na partilha de hoje, tá bem? Obrigado mesmo. Um abraço e paz e bem. Paz e bem, gente.